Começando o Resenha 90, o seu podcast de futebol carioca, eu sou Samuel Benassi. Eu sou o Luiz Guilherme. E vamos para mais um giro da rodada dos times do Rio de Janeiro, começando por ele, Vasco da Gama, que depois de episódios e mais episódios falando crise no Vasco, semana conturbada no Vascão, eu posso dizer aqui, meu amigo, 2 vitórias consecutivas, uma de pênalti, é claro, foi um empate no jogo mais sofrido, mas no final teve a vitória Vascão, como diria o grande professor Fernando Diniz. Então, uma semana nas alturas para o torcedor vascaíno, apesar do susto, mas começou com uma vitória que fez todo torcedor chorar de alegria, que foi a vitória contra o Fortaleza, no último sábado, a primeira vitória de Diniz sob o comando do Vascão. No segundo jogo sob o comando do técnico, o Vasco ganhou 3-0, um bom placar, ainda mais para o Vasco que se observou também sobre o comando do Carille, por exemplo, e do Felipe Maestro. E é claro, né? O Vasco, como é de se esperar, gerou bastante entretenimento, apesar da vitória. Com menos de 10 segundos, o Fortaleza lançou uma bola que o Léo Jardim, o goleiro do Vasco, errou o tempo e quase levou um gol, com segundos de jogo. Então foi um jogo emocionante, desde o começo. E o Vasco teve uma postura ofensiva, já com algumas características do Diniz. É claro que o estilo de jogo ainda está sendo adaptado, mas já nesse segundo jogo, primeiro que ele teve pelo menos um treino em um tempo assim para trabalhar a equipe, foi um gol relâmpago do Vasco logo no começo, um gol do Verratti com os pés, e o segundo gol também foi do Verratti com os pés novamente. E além disso teve outros gols anulados, o gol do Nuno, por exemplo, uma jogadaça do Nuno que foi anulada no gol do Coutinho. Então foi um jogo muito bom do Vasco, teve aqui seus riscos, né? Mas é uma boa impressão para o técnico, que o Diniz tem esse costume de sempre começar muito bem, tem aquela questão dele com o tempo, de certa forma, afundar, né, nos resultados, mas por enquanto o Vasco viu essa lua de mel, teve esse ótimo resultado, que é muito importante e que só mostra o quanto o Nuno é essencial. Acho que dá para tirar isso do jogo, porque desde a chegada dele, o português já impacta o time, já vem se destacando e foi essencial nesse jogo, pensando muito também nos gols anulados que ele participou. Sim, ele foi um grande acerto também, né, do scout do Vasco, um jogador que a gente nem ouvia falar, futebol português, veio, o último português que veio para o Vasco, que ninguém conhecia, foi o Álvaro Pacheco, né, aquele técnico que durou 3 jogos. Então, cara, um ótimo acerto, um dos melhores pontas aí do futebol brasileiro, podemos dizer já, porque ele é muito importante no time do Vasco, caberia em outras equipes, mas é bom enquanto está no Vasco. Cara, gostei muito da partida dele, o gol dele também. Ele é muito importante pro Vasco, desde aquele jogo contra o Operário, que ele fez aquele gol, cara. Ele tirou o coelho da cartola naquele jogo tão difícil, ainda na época do Felipe Maestro. É como você disse também, falando ainda do jogo do Vasco, teve aquela questão da briga do Marinho com o Piton, que acabou que o Coutinho se meteu ali, empurrou o Marinho e também foi expulso, no meio da confusão. E o Vasco, ele entrega muito entretenimento, né? Peraí, desculpa. Falando agora do segundo jogo do Vasco, nessa semana, contra o Operário, o jogo de volta da Copa do Brasil. O clube fez 1-0 e no finalzinho tomou o gol do empate, levando o jogo assim para os pênaltis. E a estrela de Léo Jardim brilhou. Ao longo do jogo, o Léo Jardim, surpreendentemente, trabalhou muito mais que o goleiro do Operário. Foi muito mais acionado. Mesmo com o Vasco tendo maior volume de jogo, mais ações ofensivas, mas não finalizava tanto quanto poderia e quanto deveria. Que o Operário está na Série B, por exemplo, dos times que se poderia jogar contra nessa fase. O Palmeiras pegou mais difícil para mim, que é o Ceará, acho que é um consenso, e o Operário está entre os melhores desses, de nível um pouco mais inferior, tecnicamente falando. E o Vasco, ainda em processo de trabalho, de chegada do Diniz, teve um jogo parelho, que não era de se esperar, não é o que a torcida gostaria, mas teve um jogo parelho com o Operário, que foi aberto o tempo todo, e foi tão aberto que, próximo dos 47 minutos do segundo tempo, o Operário empatou com um gol que levou a partida para os pênaltis. E o Vasco, mais uma vez, como você, Samuel, falou, foi salvo pelo Léo Jardim. E outro detalhe, enfim, foi bem importante, foi um personagem dentro desse jogo, foi o Lloyd, o angolano que chegou para o Vasco, que fez campanha na rede social para chegar para o Vasco, para jogar no Vasco, que foi muito criticado pela torcida. O Diniz chamou ele para conversar e logo depois ele chutou uma bola
muito bem defendida pelo goleiro do Operário, e pôs a mão no ouvido na direção da torcida do Diniz, que ficou bem engraçado, né? Como você disse, o Vasco gera entretenimento bastante. E, enfim, depois disso tem vídeo deles no bastidor, entre o Diniz e o Lloyd se abraçando. Parece que não foi um problema, mas foi algo bem marcante nessa disputa, que, enfim, o Vasco conseguiu se classificar para as oitavas da Copa do Brasil. A questão do Lloyd foi mais um momento ali técnico e jogador, né? O Lloyd se revoltou, acho que com o Diniz querendo passar informações para ele. Eu acho que o Diniz em alguns segundos deve ter parado e pensado, ou ele vai desistir do Lloyd, vai mandar ele embora, ou ele vai fazer valer o diploma dele de psicologia. Salvar psicologicamente o Lloyd vai ser algo estremecedor na carreira do Fernando Diniz. Foi bem legal esse jogo, foi bem duro no final, que o Vasco começou a tomar muita pressão do Operário. Acho que todo mundo vendo o jogo ficou nervoso. E na hora dos pênaltis, cara, cada hora que ia cobrar alguém, parecia que cada jogador estava mais nervoso que o outro. Mas o Vasco foi bem, assim, tirando, claro, o João Vitor que perdeu e também o Paulo Henrique. Mas o restante dos jogadores foi muito bem. O Adson bateu muito bem o pênalti, o Hugo Moura, o próprio Lloyd, que eu pensei que ele tinha tudo ali para perder o pênalti. Uma notícia nessa semana também que repercutiu bastante foi na manhã de quinta-feira, dia 22, que o Vasco, que tem um centro de treinamento localizado na Zona Oeste, né, do Rio de Janeiro, presenciou uma operação, um tiroteio, durante o Media Day do Vasco, que, para quem não sabe, é o dia em que ocorrem as gravações, as fotos para divulgação da equipe, dos jogadores. E as cenas repercutiram dos jogadores reagindo ao tiroteio. O Coutinho, o Nuno e o Léo Jardim tiveram esses vídeos veiculados e não é algo inédito, já aconteceu de ocorrer um tiroteio durante um treino, não é algo, não é uma novidade relacionada ao CT do Vasco, porém mais um capítulo marcante nos entretenimentos gerados pelo Cruz Maltino. Brincadeiras à parte, é um caso triste, enfim, que acaba acontecendo, né, com uma das grandes equipes do Rio de Janeiro, que marcou bastante essa semana. É muito triste, claro que a gente dá risada, brinca, porque não aconteceu nada com os jogadores do Vasco, mas poderia, né? Ainda mais para essas pessoas que moram ali na Cidade de Deus, que é próximo ao CT do Vasco e também do Fluminense. Então é muito triste que as pessoas acabam passando ali por conta dos bandidos e essa operação da polícia. A gente espera que tudo fique bem, ainda mais nesse caos que é o Rio de Janeiro, para que a paz possa reinar na nossa cidade maravilhosa. E agora, puxando os próximos jogos do Vascão, o Vasco nesse sábado enfrenta o Fluminense do Maracanã às 6 horas pela 10ª rodada do Brasileirão, e na terça-feira, dia 27, tem o último jogo da Sul-Americana contra o Melgar. O Vasco precisa mais do que nunca vencer o time peruano. Essa vitória é muito necessária porque o Vasco disputa a posição diretamente com o Melgar, não tem como ficar em primeiro lugar, então disputa ali, conseguiu 8 pontos, enquanto o Melgar busca conseguir 10, e o Lanús em primeiro tem 11, então não tem como pegar a posição dele, nenhuma das 3 equipes restantes consegue. Só que, no pior dos casos, se o Vasco perder e o Puerto Cabello jogar contra o Lanús, que, como a gente disse, já está classificado, o Vasco pode chegar até em quarto lugar, porque o saldo de gols em relação ao Puerto Cabello é de -3. Então, é uma partida importantíssima. Vai ser a primeira partida de grande responsabilidade do Diniz nessa nova passagem pelo Vasco. Então, é um jogo essencial, principalmente porque o Vasco, a diretoria, afirmou que é a principal competição do ano. Apesar do Vasco ter riscos de cair momentaneamente, é a prioridade. Então, se é a prioridade, o Vasco precisa fazer de tudo para vencer esse jogo. Indo agora para o Fluminense, adversário do Vasco nessa semana, no Clássico. O clube veio de um empate e uma vitória pela Copa do Brasil. No empate contra o Juventude, pela 9ª rodada do Brasileirão, o time começou até melhor, criando oportunidades, mas perdeu muitas chances. Algumas, como a do Martinelli, no primeiro tempo, e o Everaldo também perderam alguns gols, e por isso a torcida está pegando muito no pé dele. E no segundo tempo, o Fluminense acabou tomando gol, mas com uma ótima partida do volante Hércules, que também vinha sendo muito criticado pela torcida, o Fluminense conseguiu um empate contra o Juventude. O que também foi legal nessa partida foi a volta do Riquelme, que voltou a jogar depois de 2 meses parado por uma lesão. Também algo curioso na partida foi a expulsão de Samuel Xavier, que o VAR foi acionado e o lateral direito voltou do vestiário para o campo. O Fluminense poderia ter vencido esse jogo, teve chances para vencer esse jogo, é aquilo que eu sempre falo em todo podcast.
não pode perder chances, claro, principalmente contra times mais fracos, como o próprio Juventude, que tem uma curiosidade a mais nessa partida, que o Fluminense não vence o Juventude no estádio Alfredo Jaconi desde 2005, ou seja, 20 anos aí de tabu. Claro que o Juventude, no meio desses anos, intercalou entre Série B e Série A, então também tem um pouco disso. Mas tá aí um tabu que o Fluminense não conseguiu quebrar e vai ter que esperar talvez o próximo ano, isso se o Juventude ficar na Série A. Agora falando do jogo contra a Aparecidense pela Copa do Brasil, o primeiro jogo da ida foi 1-0 aqui no Maracanã, um jogo bem morno, e o segundo jogo da volta foi no estádio Mané Garrincha em Brasília, não em Goiânia, né, a terra do time do Aparecidense. O Fluminense começou perdendo, mas logo momentos depois ali, Samuel Xavier empatou para o Fluminense e depois o time começou a alavancar o que seria a goleada tricolor contra o Aparecidense, com gols de Everaldo, um gol contra do time da Aparecidense e um golaço de Ganso, para fechar essa goleada. Uma goleada que faz muito bem para o elenco, faz muito bem para o time, que vence com uma autoridade, vence na Copa do Brasil, tem aquele dinheiro a mais, que é importante para o clube, que o clube usa para contratação, para pagar as contas, para pagar os funcionários, enfim. É sempre importante vencer, ainda mais na Copa do Brasil, sonhando aí em ganhar esse título. Não sei se vai acontecer, isso vai depender do time, do futebol jogado pelo clube de Renato Portaluppi. Alguns dos jogadores que marcaram, os 3 que marcaram na verdade, tem ali um papel importante na equipe. Samuel Xavier vive um excelente momento na equipe, é um jogador que está sendo muito importante. O Everaldo, né, que quer ser chamado também de EV, é o atual centroavante da equipe, já que o Cano não pode atuar. Então faz esse gol importante para ele, que não caiu no agrado da torcida, ainda não, né? Ele não é um jogador titular absoluto nessa ausência do Cano pela sua qualidade, é mais por uma necessidade mesmo que ele jogue. E o próprio Ganso, né, que é um jogador super respeitado, a torcida gosta muito dele, que ficou um tempo parado, perdeu alguns jogos ali naquela reta final do Carioca. Então foram gols importantes para o momento, assim como a gente falou quando o Arthur fez o primeiro gol dele pelo Botafogo, por exemplo, recentemente. A gente citou o quanto é importante fazer um gol para mudar o astral, e um jogo contra a Aparecidense, um adversário muito mais fraco, já com essa classificação praticamente garantida. São boas oportunidades de melhorar o momento do jogador, pensando até no longo prazo. E o Everaldo, ele precisa disso, né, cara? Ele foi importante em alguns jogos pela Sul-Americana, até o jogo contra o Sport, que ele fez um gol também importante na vitória do Fluminense. Ele é um bom atacante, mas eu acho que o Fluminense pecou em deixar apenas o Everaldo como centroavante, o 9, abaixo do Cano, que também não vem numa grande temporada já. Poderia ter mantido o John Kennedy, claro que agora, depois da ida dele para o futebol mexicano, alguns gols e participações em gols, e muito bem lá. Claro que a torcida fica com saudade, mas ano passado estava querendo mandar ele embora mesmo. Então, assim, eu acho que o Fluminense tem que ir ao mercado, cara. Se for possível trazer o John Kennedy de volta, seria importante, mas não sei se isso acontece. Mas tem que ir ao mercado mesmo por conta do Super Mundial agora, que está chegando já mês que vem. Então é importante o Fluminense se reforçar. Indo agora para notícias da semana no clube, e falar em Super Mundial, o Fluminense abre um pouco do seu espaço salarial, né, por conta da saída, da rescisão do Renato Augusto do clube, com a passagem bem apagada, né, um jogador que tinha uma expectativa muito alta, pelo que ele já jogou no Corinthians, Seleção Brasileira, no próprio Flamengo, Bayer Leverkusen, um jogador muito importante, já estava em seu final de carreira, isso é fato, mas mesmo assim teve um ano de 22, 23 ali pelo Corinthians muito bem, e chegou no ano passado no Fluminense para complementar aquele time que tinha sido campeão da Libertadores. Pelo Flusão, Renato teve 36 jogos, um gol e apenas uma assistência. Claro, não foi aquilo que a gente esperava, mas também era um jogador que já está em fim de carreira, honrou as cores do clube enquanto teve no Fluminense. Então acho que assim, não vai deixar saudade, mas também não foi aquele jogador que pisou na instituição, usou a instituição e não absorveu nada, sabe? Aquele cara que passou por passar. Acho que não, acho que ele foi bem enquanto foi utilizado, teve seus bons jogos, principalmente na Recopa Sul-Americana contra o LDU. Então acho que
tudo bem, acho que era melhor mesmo ele ter saído. Agora vamos ver qual vai ser o próximo passo dele. Ele que tinha dito, né, que esse seria seu último ano como profissional. Então vamos ver como é que vai ser. E bem, alguns torcedores nas redes sociais até brincaram, né? Porque tem um boato dizendo que o Cristiano Ronaldo viria jogar no time brasileiro, que disputaria o Super Mundial. E o Renato Augusto rescindiu nessa semana. E ele usava qual número, meu amigo Luiz Guilherme? Número 7. Igual a Cristiano Ronaldo do Santos Aveiro. Exatamente. Então, espaço tem. Se quiser jogar aqui... Espaço tem. O problema é disputar com o Everaldo, cara. Acho que ele e o Everaldo hoje, momento, depois do jogo contra a Aparecidense, Cristiano Ronaldo vai pro banco. Indo agora para os próximos jogos do Fluminense. O time enfrenta o Vasco nesse sábado, como nós já falamos, no Maracanã. E na quinta-feira, dia 29, o Fluminense no Maracanã também. Pela última rodada da Sul-Americana, enfrenta o Once Caldas. Jogo que ele precisa vencer para se tornar líder do grupo da Sul-Americana e passar tranquilo sem precisar de repescagem para enfrentar o terceiro colocado na fase Libertadores. Falando agora do Flamengo, que vem também de uma semana boa. Teve o clássico contra o Botafogo, que não foi tão bom assim. O jogo por si só não foi tão interessante. Mas venceu o outro Botafogo, dessa vez na Copa do Brasil, o Botafogo da Paraíba, que foi muito importante para o avanço da fase e mais um passo para concretizar uma boa campanha do Felipe Luiz, que surpreendentemente por vezes é contestado, mas não por resultados ruins, mas pela falta de gols, pela falta de resultados, por exemplo, de resultados até maiores. Mas esse primeiro jogo foi contra o Botafogo, no sábado, dia 18, em que ficou em 0-0, o jogo não teve gols, o Flamengo até foi melhor em alguns momentos, começou muito bem, mas não conseguiu se sagrar vitorioso ao longo da partida. E conforme, não perdia a intensidade, mas não conseguia ser efetivo, o Botafogo aproveitava, entendeu melhor o jogo, e quando se encaixou, cresceu, e tornou o jogo bem equilibrado. O que marcou também a disputa foram as ausências. As duas equipes cariocas tinham jogadores ausentes. O Botafogo principalmente, que está muito desfalcado. A gente vai falar melhor depois. Então foi um clássico sem aparência de clássico. Não foi tão interessante assim quanto poderia ter sido. E o resultado em 0-0 sem gols ilustra muito bem essa ausência desse brilho que um clássico carioca tende a ter. Jogo bem morno, diferente do Flamengo e Botafogo da Paraíba, que ficou morno só no segundo tempo, porque o primeiro tempo foi de muitos gols. Começou com o Danilo, depois o Pedro, isso antes dos 10 minutos, depois teve o gol do Varela, o terceiro gol, e no segundo tempo o gol do Cebolinha de cabeça. Mas antes do gol do Cebolinha, o Flamengo acabou sofrendo um gol do Henrique Dourado, ele mesmo, aquele que jogou por Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e pelo Flamengo também em 2018. O que me chamou a atenção nesse jogo do Flamengo e Botafogo da Paraíba foram as oportunidades que o Felipe Luiz deu para os garotos. Eu gosto bastante quando um técnico aqui do futebol carioca começa a dar chances para os meninos da base. Eu acho que a base é um bem do clube, que é sempre importante a gente usar os times. Eu acho sempre muito bacana quando a gente vê um garoto surgindo, principalmente no Flamengo, numa leva muito legal nesses últimos anos, nessa geração de Vinícius Júnior, Paquetá, entre outros. O Flamengo teve o João Vitor, zagueiro de apenas 18 anos, como titular. Também teve o Everton Araújo, jogador já um pouco mais rodado ali, pelo time principal, muito bom volante, já chama a atenção dos times europeus, e Matheus Gonçalves, já que é um jogador que a torcida vem pedindo há bastante tempo. Também entraram João Alves e ele, Lohan, que estava, quem lembra no começo do ano, ele estava sendo negociado com o futebol russo, acabou não indo, voltou para o Sub-20, e agora volta a ter chances. Muito bacana o Lohan voltar a ter chances. Ele que foi muito bem, né? Ano passado com o Tite, teve alguns momentos muito bons, né? Ele poderia ser, ele que era cotado como o substituto do Arrascaeta, o major do clube, escanteado por alguns, mas agora querendo dar a volta por cima, ressurgindo como uma fênix. E aí sim, no segundo tempo teve o gol do Cebolinha e também no finalzinho do jogo o gol do Botafogo da Paraíba para finalizar o jogo 4-2. Um jogo que foi um pouco morno depois no segundo tempo, claro, porque o time tirou um pouco o pé, a garotada queria entrar, queria mostrar serviço. Então foi um jogo assim legal,
para a torcida ir ao estádio, ver a molecada, ver o time vencer por vários gols, né? Por uma goleada. Então, assim, um jogo importante, uma vitória importante. O Pedro, que voltou a jogar por 90 minutos, é aquilo, é para dar confiança, não só para a molecada, mas também para o time inteiro. O Flamengo, que tem essa reclamação de não fazer tantos gols, aplicou uma goleada e mais um passo, né? Para essa volta do Pedro, como você bem citou, que é um jogador fundamental, mesmo lesionado, foi o artilheiro por muito tempo no campeonato passado e tem a confiança de grande parte da torcida. Indo para as notícias da semana, o Michael, que pode ser negociado com o Futebol Qatari, com o time do Al Duhail. É um jogador que vem sendo perseguido não, né? Mas sendo muito cobrado pela torcida pelo seu baixo rendimento e gols perdidos. O Michael pode estar saindo do Flamengo agora no meio do ano. É o time que deve se movimentar para esse mercado de julho, principalmente pensando no Super Mundial, na Copa do Mundo de Clubes. Está disposto a escutar propostas pelo Michael e também pelo Cebolinha, mas o Michael é o que saiu de notícia, né, de proposta do time Qatari. Exatamente, como a gente noticiou aqui na semana passada, os 2 pontas podem deixar o clube e essa foi a primeira proposta não oficial, mas que apareceu no noticiário e pode ser um dos caminhos para essa saída da equipe que precisa talvez renovar o elenco, melhorar um pouco a folha salarial. E ainda não se tem como saber se vai ser concretizado ou não, porém é um dos passos futuros do planejamento do Flamengo atual. Para as próximas partidas, o Flamengo enfrenta nesse domingo, dia 25, o Palmeiras pela 10ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque, às 4 horas, e na quarta-feira, dia 28, a última partida pela rodada de grupos da Libertadores contra o Deportivo Táchira no Maracanã. É uma partida bem delicada, onde o Flamengo precisa vencer para se classificar. E para fechar, vamos falar agora do Botafogo, que teve um empate e uma classificação nessa semana que não teve um gosto tão bom, mas pela goleada do primeiro jogo foi completamente desnecessário um esforço superior que foi feito. Como a gente falou, o Botafogo empatou com o Flamengo no Clássico, nesse sábado, e assim como o Flamengo foi um jogo morno do elenco do Glorioso, não teve um grande momento, teve ali um crescimento ao longo da partida, mas assim como o rival se manteve sem oferecer muito risco. Teve algumas boas chances apenas. Mas pensando na luta pelo bicampeonato do Botafogo, que hoje está em 10º colocado, com 10 pontos atrás do Palmeiras, que é o líder, não é um bom resultado. O clássico é sempre muito difícil, mas o Botafogo precisa voltar a vencer, né? Tá um tempo sem ter uma boa sequência no Brasileirão, perdeu para o Bahia, ganhou do Internacional, então esse empate não foi um resultado tão legal assim, né? Digamos assim, para o Botafogo. E pela Copa do Brasil, no primeiro jogo, no jogo da ida, o Botafogo venceu por 4-0, mas no jogo da volta, nessa quinta-feira, o Botafogo perdeu para o Capital um jogo bem abaixo. Claro que o Renato Paiva aproveitou a semana, aproveitou que a próxima rodada do Brasileirão o Botafogo não vai jogar, depois a gente explica um pouco, só tem o jogo de terça-feira para pensar, então colocou um time misto, botou bastante molecada, botou, por exemplo, o Elias Manuel, o Santiago Rodrigues para voltar a ter ritmo de jogo. Então foi um jogo que o Botafogo já tinha a vitória garantida e só foi com um time misto para confirmar, né? E só um porém nesse jogo foi o gol do Capital, que foi um golaço do meio da rua, e também a questão do goleiro Léo Link, que se machucou ainda no primeiro tempo, teve uma lesão quando trombou ali com o atacante, né? Teve um choque corporal com o atacante e acabou dando um mau jeito no ombro ali. A gente deseja todas as forças do mundo pro Léo Link, coitado. O goleiro reserva e quando foi jogar, acabou se lesionando. E o goleiro Raul entrou e tomou um golaço, claro que não foi culpa dele, não estava esperando. Um golaço que fazia tempo que eu não via, cara. Mas o jogo em si foi bem abaixo mesmo. O Botafogo não conseguiu mostrar muito um bom futebol. Mas o que importa é a classificação. O Botafogo classificado para a próxima fase, sem chance de um vexame. Claro que a derrota ninguém nunca quer perder, ainda mais para um time como o Capital. Mas a gente tem que dar mérito também para o time de Brasília, que fez uma boa partida e conseguiu essa vitória merecidamente.
Exatamente. Essa questão dos jogadores que não têm o espaço para atuarem, ter essa oportunidade, que infelizmente o goleiro, o Link, se machucou, por exemplo. Você vê aí jogadores como Patrick de Paula, o próprio Nathan Fernandes e o Cauanides também, que não tem espaço na equipe principal. É a oportunidade deles, né, de mostrar esse serviço, mas não fazer um gol no Capital, um time de divisões bem inferiores. Acho que reforça um pouco o fato de... É claro que esses jogadores não têm tempo de jogo, não estão totalmente entrosados na equipe, porque não participam das partidas, mas o Botafogo, muito elogiado pelos reservas na temporada passada, parece que não chega perto de ter esse tipo de conforto da última temporada. Os reservas de hoje em dia não cumprem o papel de serem bons nomes que podem resolver o jogo, são jogadores que, nesse momento de muitas lesões do Botafogo, parece que não dão a cara que o time precisa. O time campeão da Libertadores e do Brasileirão, apesar de ser um jogo que não tinha tanta importância de vencer, porque já tinha a primeira vitória do primeiro confronto, não foi bem jogado, não foi um jogo interessante da equipe, foi praticamente um jogo perdido, apesar dessas oportunidades. Indo para as notícias da semana, a notícia mais quente envolvendo o Botafogo, o Wendel que não vem mais ao Botafogo por questões geopolíticas, né? A torcida ficou bem confusa nessa questão, ainda é um assunto que vai render bastante... É uma novela que renderá bastantes capítulos, mas o Wendel não vem mais pelo que foi dito. Claro, o Botafogo talvez não precise tanto de um volante, como o Wendel é, um primeiro, segundo volante, até um meio de criação, mas ajudaria bastante o Alvinegro, principalmente pensando na Copa do Mundo de Clubes. Uma contratação esperada pela torcida, né? Que, enfim... Não chegou, mas deu uma sensação de que faz falta, até pela reação dos torcedores nas redes sociais, que, enfim, reagiram descontentes com essa surpresa, né? Nessa contratação que já estava praticamente pronta. Indo para os próximos jogos do Botafogo, Botafogo e Ceará, que seria nesse sábado, dia 24, às 4 horas da tarde, no estádio Newton Santos, não acontecerá por conta do jogo Fluminense e Vasco. É uma questão de segurança que a polícia do Rio de Janeiro pediu, né, para acontecer o jogo em outro dia. Então esse jogo do Botafogo e Ceará pela 10ª rodada foi adiado e será jogado no dia 4 de junho desse ano. Ou seja, o Botafogo só volta a jogar na terça, no último jogo da fase de grupos da Libertadores, contra a Universidade do Chile, com o Botafogo numa situação, talvez a pior das situações, né, parecida com a do Vasco, mas falando de Libertadores é pior do que a do Flamengo, e de outros clubes brasileiros também. Talvez o Bahia esteja numa situação parecida, mas falando dos times cariocas, o Botafogo está numa situação bem complicada, precisa vencer dentro de casa para poder se classificar. O jogo que vai ser contra a Universidade de Chile é importantíssimo, hoje ela é líder, e o outro confronto, é difícil do Botafogo depender de uma vitória do Carabobo, que é o atual 4º colocado, que daria mais tranquilidade para a disputa contra o Estudiantes, que tem a mesma pontuação da equipe, mas tem 2 gols a mais no saldo. Isso porque o Carabobo só tem um único ponto, né, em todas essas 5 partidas da Libertadores, que foi contra a própria Universidade de Chile, líder, que foi fora de casa enfrentar o clube e acabou empatando. Então o Botafogo não depende só de si, depende da vitória com um bom número de gols. Então essa dependência acaba levando em consideração a própria vitória, muito possível, do Estudiantes. Então, situação complicada que o Botafogo não se imaginava. No ano passado, que foi campeão também, começou de forma bem complicada na competição, mas vai ser um jogo de muitas emoções, com certeza, para o torcedor alvinegro. E esse foi o Resenha 90 dessa semana. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Estamos no Spotify e também no YouTube e nas nossas redes sociais. Convidamos você a ler também nossos textos com as crônicas da partida e também acessar os vídeos que a gente produz no nosso Instagram e no nosso TikTok. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!